Pessoal da amada igreja, na Santa Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, estão felizes de estarem aqui? Amém? Nossa, esse amém aí foi fraco, nem eu que estou quase rouca. Amém, irmãos? Amém, é motivo de nós nos alegrarmos. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na presença do Senhor, então é motivo de nós nos alegrarmos ao Senhor Jesus. Queria convidar a igreja a ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhor nessa noite. Tinha preparado uma palavra, mas cheguei aqui, o Espírito Santo me deu outra direção, então eu prefiro obedecer a direção do Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, a partir do versículo 1. Obrigada, moça. Gênesis 26, amém? Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor, tem bastante versículo. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra. No mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, e enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. O significado de Sitna é inimizade, e o significado de Ezeque, de Sitna é inimizade, e o de Ezeque é contenda. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele.
deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, prosperamos na terra. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Creio que o Senhor nessa noite tem algo a falar conosco. Queridos, nós acabamos de ler esse texto de Gênesis no capítulo 26. Nós vimos aqui a história sobre Gerá. Gerá era um lugar, se nós voltarmos no capítulo 20 de Gênesis, aqui já é a segunda fome. A primeira fome foi em Gênesis, no capítulo 20, onde Abraão, pai de Isaac, teve ali em Gerá. Se você ver algumas coisas que acontecem nesse texto, também aconteceu na época de Abraão, pai de Isaac. A gente vê aqui que Isaac, ele estava querendo voltar para o Egito, mas Deus aparece a Isaac, faz algumas promessas para Isaac, para que Isaac permanecesse em Gerá. Se Isaac permanecesse em Gerá, ele ia ser abençoado por Deus. E a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 6 que Isaac permaneceu em Gerá. Talvez, se nós olharmos com a nossa lógica humana, nós não aceitaríamos essa proposta, porque nós vemos que Gerá era um tempo de seca, era um tempo de fome, era um tempo de escassez. E Isaac ficar numa terra com fome, sem água, sem alimento, sem pasto para o gado, sem nenhuma expectativa de vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Isaac permaneceu em Gerá por baixo de uma palavra. E Deus aqui aparece para Isaac, faz algumas promessas para Isaac. Deus fala para Isaac, o Senhor apareceu a ele, não foi um profeta, não foi ninguém, foi o próprio Deus que apareceu a Isaac e fez a promessa para Isaac. E ele fala para Isaac: não desça ao Egito, permaneça nessa terra que eu lhe indicar. Permaneça na terra por mais algum pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a vocês e a seus descendentes darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e darei todas essas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, se nós vemos aqui, Deus ele faz quais 6 promessas na vida de Isaac. E a palavra vai dizer que Isaac permaneceu em Gerá. E se a gente vê o contexto desse texto, Abimeleque era o rei dos filisteus. Isaac chega ali, permanece ali em Gerá, mesmo no meio da escassez, mesmo no meio da fome, mesmo no meio das adversidades, porque não era um ambiente favorável, mas Isaac permaneceu naquele lugar. Por que que Isaac permaneceu em Gerá? Porque Isaac estava debaixo do propósito de Deus para a vida dele. Isaac estava convicto que Deus tinha feito uma promessa para ele. E quando nós andamos debaixo de uma palavra, quando nós caminhamos debaixo de um propósito, na direção do próprio Deus, Deus nos honra. Aleluia! E a gente vê que quando Isaac chega ali, naquele lugar, e no versículo 7, os homens daquele lugar perguntaram a Isaac quem era Rebeca. Rebeca era uma mulher muito bonita. E Isaac ali omite e fala que Rebeca era sua irmã. Por que que Isaac omitiu? Isaac omitiu porque Isaac estava num lugar de inimigos. E ele estava com medo que ali os filisteus matassem ele ou Rebeca. E a gente vê que no versículo 8, Isaac estava ali em Gerá já fazia um pouco tempo. E um certo dia o rei filisteu viu Isaac acariciando Rebeca e perguntou para ele por que que ele tinha omitido. E Isaac fala para ele. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Se a gente voltar no capítulo 20 de Gênesis, a mesma coisa acontece com Abraão. Abraão também falou que Sara era sua irmã, na época que Abraão também teve em Gerá. E se a gente vê também os
mesmos poços que foram cavados na época de Abraão, também esses poços foi o mesmo nome que Isaac deu. Os mesmos nomes que Isaac deu a esses poços foi o mesmo nome que Abraão deu a esses poços no capítulo 20. Só que era a mesma coisa, era o rei Abimeleque que estava também na época de Abraão. E a gente vai ver no capítulo 21, a partir do versículo 26, que Isaac faz um acordo com Abimeleque com relação a esses poços. Mas a gente viu aqui no capítulo 26 que os filisteus, eles entrulharam esses poços, ou seja, eles entupiram esses poços. Só que agora Isaac vai passar por um conflito. Isaac agora vai enfrentar um confronto entre os pastores de Gerar. Mas a palavra de Deus no versículo 11 vai dizer: Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Ou seja, Abimeleque ali advertiu todos aqueles homens daquele lugar que não era para tocar em Rebeca, que Rebeca era a mulher de Isaac. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 12: Isaac formou lavoura naquela terra. No mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Queridos, quando nós andamos debaixo da palavra de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, não tem como nós não sermos abençoados. A gente viu aqui que Isaac, por ele ter permanecido, Isaac cavou lavouras naquela terra. Era uma terra seca, era uma terra de escassez, era uma terra de miséria. Mas a gente viu aqui que Isaac plantou lavoura, e a 100 por 1 deu. Durante um ano que Isaac cavou essa lavoura, Isaac tornou-se um homem próspero, um homem riquíssimo. Ou seja, Deus o abençoou, porque Deus estava com Isaac. E se nós caminhamos debaixo da direção de Deus, nós andamos debaixo de uma palavra. Por isso que eu sempre digo: caminhe debaixo de uma palavra. Aleluia! Qual é o Gerar que Deus tem te colocado? Isaac permaneceu, e nessa noite o Senhor pergunta para nós: qual tem sido o Gerar que Deus tem te colocado e você não tem frutificado? Talvez você não esteja andando de acordo com os princípios da palavra de Deus. E a gente vê aqui que esse homem plantou lavouras, mas não era uma terra seca? Era, mas Deus fez prosperar. Deus fez Isaac crescer ali. E Isaac não passou necessidade. Isaac tornou um homem importante naquele lugar. Isaac tornou um homem próspero, um homem bem sucedido. E a palavra vai dizer que Isaac tornou-se um homem tão próspero que até os filisteus Isaac causou inveja aos filisteus. Por quê? Porque ele estava prosperando. Mas na nossa lógica humana, talvez nós olhássemos e disséssemos: mas era um lugar de fome, ele não queria voltar para o Egito, Deus não apareceu para ele, para que ele estabelecesse. Então ele tinha a promessa de Deus. E quando nós caminhamos debaixo da promessa de Deus, nós somos tremendamente abençoados. E Deus nos faz prosperar no lugar mais seco que seja. Se você está ali debaixo de uma palavra, debaixo da direção de Deus, Ele vai fazer você prosperar e crescer naquele lugar. Independente do lugar, independente da circunstância, independente da situação, você está ali debaixo dessa palavra, e essa palavra vai se cumprir na minha e na sua vida, independente do Gerar que você esteja. Aleluia! Receba essa palavra é profética nessa noite. Eu não sei qual é o Gerar que você tem passado, eu não sei qual é o Gerar que você tem enfrentado, mas o Senhor diz nessa noite: permaneça em Gerar, que Gerar vai te dar frutos. E agora no versículo 15: esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado. Ou seja, eles entupiram esses poços. Esse foi o acordo que foi feito lá na época de Abraão. Só que agora é na época de Isaac, seu filho. E se você vê aqui, Isaac agora vai enfrentar um conflito com os pastores de Gerar. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhe os mesmos nomes que seu pai tinha lhe dado.
Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Queridos, Isaac também passou muitas dificuldades naquele lugar. Isaac também passou por muitos confrontos. Isaac também passou por muitas lutas espirituais naquele lugar. Mas nem isso fez com que Isaac saísse dali antes do tempo que era determinado para Isaac ficar naquele lugar. Ele suportou tudo isso porque ele sabia que ele estava ali debaixo de uma direção do próprio Deus. E os pastores de Isaac vão cavar esses poços. E esses poços, eles são reabertos novamente. Só que o primeiro poço que os pastores de Isaac cavam é Ezeque. Ezeque e Sitna. Sitna significa inimizade e Ezeque significa contenda. Olha, no meio do conflito que Isaac estava, mas isso não roubou o foco de Isaac. Isaac estava focado numa promessa. Isaac estava focado numa palavra. E quando nós andamos focados na direção de Deus, pode vir um vento contrário, pode vir a afronta que vier, pode vir a adversidade que vier, pode vir a enfermidade que vier, você vai estar focado na direção de Deus. Isso não vai te tirar do foco. Isso não vai te tirar da presença de Deus, porque você sabe quem te fez a promessa foi o Senhor. Aleluia! E eles cavam o terceiro poço. O terceiro poço que eles cavam ali é Reobote. O significado de Reobote é alargar tendas, é crescimento, é expansão. Então esse é o significado do terceiro poço que eles cavam ali. E os mesmos poços que foi cavado na época. Se a gente parar e ver no mundo espiritual, a gente pode até pensar: poxa, mas parece uma maldição hereditária que veio de Abraão para Isaac. Porque se você ver, muitas coisas acontecem na vida do pai Abraão, no capítulo 20, no capítulo 21. E agora vem sucedendo através da vida de Isaac. Mas através dessa obediência de Isaac e de Abraão, até hoje nós somos abençoados através desses homens de Deus que Deus levantou. E a vida desses homens, elas foram transformadas, impactadas. Também não foram diferentes da nossa vida. Eles também passaram por lutas, eles passaram por dificuldades, eles passaram por afronta, por humilhação, eles passaram um momento de seca, de escassez, de escravidão. Mas nada disso fez eles parar, porque eles sabiam quem andava com eles, quem estava com eles. E a gente vê agora no versículo 23, dali Isaac vai para Berseba. Então Isaac já sai de Gerar e vai até Berseba. E quando Isaac chega naquela noite, o Senhor aparece novamente. Gente, olha que profundo. Deus aparecia exatamente a Isaac. Isaac não esperava um profeta vir falar, um homem vir falar. Não, o próprio Deus se revelava para Isaac. Isaac ouvia a voz do próprio Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos relacionamento com o Senhor, nós ouvimos sim a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus através da palavra, através dos louvores. Nós ouvimos a voz de Deus. E Deus aqui novamente aparece reafirmando a aliança dele com Isaac. Como que está a nossa aliança com o Senhor? Será que essa aliança ela está firme? Essa aliança ela continua de pé, firmada? Ou nós temos quebrado essa aliança com o Senhor? Isaac aqui ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E a palavra vai dizer no versículo 24, acompanhem comigo para vocês não acharem que eu estou falando alguma heresia aqui. O versículo 24 diz: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os descendentes por amor do meu servo Abraão. Aleluia! É uma promessa de Deus. E Deus está falando e nós ficamos dispersos. Querido, nós estamos vivendo no século 21. É uma distração muito grande. As pessoas elas andam dispersas. Elas não têm mais aquela sensibilidade de estar na casa do Senhor, de ouvir a palavra, de receber aquela palavra e tomar posse daquela palavra. Isso nós precisamos colocar em prática, porque é a palavra de Deus que fala, querido. Apenas nós somos os instrumentos usados pelo Senhor. Que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais.
precisamos ouvir a voz de Deus e ficar com a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha o que Deus fala para Isaac: eu sou o seu Deus. Não tema, porque eu estou com você. Não tema, igreja de Cristo. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu não sei o que tem feito você parar no meio da caminhada. Você tem olhado para os lados, para os obstáculos, para as dificuldades, mas que nessa noite, em nome de Jesus, você coloca os seus olhos em Cristo. Como Davi fala no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos têm que estar na eternidade com o Senhor. O nosso coração tem que estar blindado todos os dias com a palavra do Senhor. É uma coisa que nós precisamos pedir todos os dias: Senhor, guarda o meu coração. Provérbios 4:23 vai dizer: guardai o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos guardar nossa mente, o nosso coração. E olha que coisa linda: eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Mas uma promessa de Deus na vida de Isaac. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Agora Isaac, ele tinha gratidão no coração. Ele levanta um altar ao Senhor em agradecimento a Deus, em gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então Isaac estava sendo agradecido, e ali ele levanta aquele altar de adoração, de agradecimento ao Senhor. E nessa noite eu pergunto: você tem levantado esse altar de adoração ao Senhor? Você tem se prostrado ao Senhor de forma que tenha agradado o coração do Pai? E aqui os pastores de Isaac agora vai cavar o quarto poço. E eles vão ali e cavam um novo poço. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Agora, a partir do versículo 26, querido, vai entrar ali um acordo entre Isaac e Abimeleque, que Abimeleque era o rei dos filisteus. Ou seja, Isaac, além de ele estar num lugar de fome, de escassez, né, um lugar difícil, Isaac ainda está no meio dos inimigos. Ou seja, não era um lugar que todos nós queríamos estar, mas era um lugar que que Isaac permanecesse ali. E Isaac estava ali debaixo de uma palavra, ele ficou, Deus abençoou, Deus fez ele prosperar, Deus fez umas promessas na vida de Isaac. E agora a gente vai ver que quando nós obedecemos a voz de Deus e ficamos no ambiente ou no lugar que Deus quer que nós ficamos, vem a honra do Senhor. Lá na frente a gente vai ver que os próprios inimigos de Isaac reconheceram que Deus era na vida de Isaac. Os próprios inimigos de Isaac reconheceram o Deus que Isaac servia. E nós precisamos, querido, hoje em dia, que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer o Deus que nós servimos. Nós temos que ser imagem e semelhança de Deus aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós temos que ser referência nessa geração. Deus te chamou, te escolheu para você andar em novidade de vida. E muitas das vezes nós nos acovardamos, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer que nós nos posicionamos como homens e como mulheres de Deus, valentes e corajosas, e andar debaixo da direção do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O versículo 26 vai dizer: agora aqui é um acordo entre Isaac e o rei Abimeleque. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, e comandante dos seus exércitos. Isaac lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram ossos e mandaram embora? Quando Isaac ficou próximo, bem sucedido, né? A lavoura começou ali a crescer e ele colheu a 100 por um. Isso causou uma inveja muito grande ali no meio dos filisteus. É tanto que o rei Abimeleque convida Isaac a retirar de Gerar. Só que agora aqui ele procura Isaac novamente. Ele, o comandante do seu exército, o Alzate, que era um dos conselheiros ali dos seus servos. E Isaac pergunta para ele:
uma vez que foram ossos e me mandaram embora. Versículo 28, eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Queridos, os próprios inimigos de Isaac aqui reconhecem agora o Deus que Isaac servia. Olha só o que é que eles falam agora para Isaac. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. O acordo que foi quebrado lá no capítulo 21 de Gênesis, da época de Abraão. Agora eles procuram Isaac novamente para reafirmar esse acordo na época de Isaac. Só que eles quebraram esse acordo e agora eles estão aqui para reafirmar esse acordo com Isaac. E o versículo 29, tu não os farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Mais uma vez eles reconhecem como Deus tem abençoado a vida de Isaac. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm reconhecido como Deus tem nos abençoado, como Deus tem nos sustentado, como Deus tem nos fortalecido? Então Isaac ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac o despediu e partiu em paz. Naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e acharam água. Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba, ou poço do juramento. Aqui já é o quinto poço que Isaac cava. Mas era uma terra difícil. Mas Isaac fez tudo isso porque ele tinha uma palavra. Ele estava firmado na direção de Deus. E nada dos obstáculos que apareceram fez Isaac parar. Isaac não se deixou ser intimidado pelos inimigos. Assim como Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, como veio Sambalate e Tobia intimidar, querer parar, a resposta de Neemias foi: estou ocupado, estou em uma grande obra. Queridos, nós temos que saber identificar o inimigo das nossas vidas. Satanás, ele é astuto, ele quer roubar a presença de Deus na nossa vida, a promessa de Deus. Se você receber uma promessa de Deus, fique com a promessa de Deus, que no tempo certo ela se cumprirá. Aleluia! Receba nessa noite essa palavra. Permaneça onde o Senhor te colocou, que é lá que Ele vai fazer você crescer e prosperar. É lá que o nome do Senhor vai ser glorificado. Não olhe para as circunstâncias, elas vão vir. Isso é normal, mas isso não pode te parar. Permaneça. Qual é o gerar que o Senhor tem te colocado? Xaramanaia soreanda labás. Eu aprendo muita coisa nesse texto. A primeira coisa que eu vejo é a obediência de Isaac. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto: Isaac, ele perseverou. Ele perseverou numa terra difícil, num lugar difícil, num lugar de fome, num lugar de escassez. A terceira coisa que eu vejo nesse texto, na vida de Isaac, é a fé. Nada nos problemas fez abalar a fé de Isaac. A quarta coisa que eu vejo nesse texto, eu aprendo com Isaac. Isaac tinha convicção de quem falou com ele. Isaac tinha convicção de quem ele era em Deus. Isaac tinha convicção de quem fez a promessa na vida dele iria se cumprir. Se você permanecer, Isaac, eu te abençoarei. Os descendentes dessa terra, todas essas terras, confirmarei esse juramento. Eles serão maior do que as estrelas do céu. E por baixo de tanta promessa que Deus refere a Isaac, ele permanece ali. Então nós recebemos a promessa de Deus, a palavra de Deus. Talvez Deus tenha feito uma promessa para você lá atrás, ainda não se cumpriu, e por isso você tem fraquejado, tem desanimado, não tem perseverado. Querido, Eclesiastes 3 vai falar de um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus fez tantas promessas na minha vida, ainda não se cumpriu. Às vezes nós não estamos preparados ainda para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há um tempo certo, Ele sabe qual é o tempo da promessa se cumprir.
Às vezes Isaac aqui passou também pelo tempo do amadurecimento. Isaac passou também pelos processos, e os processos da nossa vida, ele é necessário. Não tem como você pular as etapas elas são necessárias na nossa vida. Muitas das vezes Deus quer tratar o caráter, quer tratar a integridade, quer te forjar, quer te curar das emoções, curar da alma. Às vezes são feridas, são as lacunas abertas que tem lá dentro, e é necessário nós passarmos por esses processos. Os processos, ele faz parte da nossa caminhada com o Senhor, faz parte para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e no tempo certo nós estarmos preparados para receber a promessa de Deus na nossa vida. Então, querido, eu não sei qual tem sido as suas lutas, nem eu quero saber, porque também você não precisa saber das minhas, mas Deus, ele é a pessoa certa de saber das suas lutas, das suas dificuldades. Então ele é a pessoa certa. Mas se ele te prometeu, permaneça de pé, fica aonde ele te colocou, que no tempo certo ele vai falar se é o tempo de sair ou se é o tempo de permanecer. Isaac permaneceu, a palavra se cumpriu, Deus honrou a vida de Isaac. Ele passou pelos processos, ele passou pelas dificuldades, mas isso fez o que de Isaac um grande homem de Deus, fez de Isaac o que? Um grande homem. E ali a gente vê que o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele naquele lugar. Ou seja, nós não podemos andar olhando pelas circunstâncias, nós temos que andar olhando na direção do alvo, que é o nosso alvo, é Cristo Jesus. É aquele que nos salvou, é aquele que nos libertou, é aquele que nos cura, é aquele que nos caminha. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que você fique com essa palavra, e que você não venha olhar para as circunstâncias, nem para as dificuldades, mas que você olhe para a palavra de Deus. Porque se você tem a palavra, você tem tudo na sua vida. Pode vir o que vier, a dificuldade, o deserto, a escassez, a sequidão, a fome, a miséria, você tem uma palavra, e Ele vai te sustentar em todo o tempo na sua vida, como Ele sustentou Elias ali no deserto. Ele mandou os corvos alimentar Elias com pão, e mesmo no deserto Elias não passou fome nem necessidade. Então é na nossa vida, nós precisamos praticar a palavra, viver a palavra, tomar posse dessa palavra e andar em novidade de vida, sabendo que Ele é fiel para cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Amém, queridos. Queria convidar vocês a ficarem de pé, para nós estarmos orando nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez eu nem sei qual é o gerar que você está passando. Talvez às vezes o gerar é uma crise financeira, é uma enfermidade, é um problema familiar, é um problema no casamento, é um problema na família, no trabalho, não sei. Mas que nessa noite você coloque diante do Senhor. Porque nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui de posse dessa palavra. Permaneça onde o Senhor te colocou. Fique com a palavra. Não saia sem nenhuma direção de Deus. Não caminhe sem nenhuma direção de Deus. Ande debaixo da palavra do Senhor. Porque se você anda debaixo da palavra, você será abençoado aonde você for. Porque a palavra do Senhor fala que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós tomamos o lugar por herança. E nós precisamos nos apropriar da nossa identidade como filhos em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, Espírito Santo. Aqui está, Senhor, os teus filhos nessa noite. Eu não sei como eles chegaram aqui. Eu não sei, Senhor, como que está a vida, e também não quero saber, porque quem é o interessado a saber é o Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, toma cada coração aqui nessa noite, Senhor. Visita no mais profundo da alma, Senhor. Entra, Senhor, nas entranhas, entra nas lacunas, entra nas áreas mais internas, Senhor. Entra onde a minha mão não pode ir, mas a presença do Espírito Santo entra. E aonde o Espírito Santo está, a liberdade de cura, a liberdade de restauração, a liberdade de restituição. Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, toma os teus filhos diante do Senhor. Eles estão aqui nessa noite, Pai, assim como o Senhor, Pai, foi na vida de Isaac.
assim como o Senhor sustentou Isaac em Gerar, que o Senhor venha sustentar a tua igreja, Senhor, que o Senhor venha fortalecer os teus filhos. Eu não sei os desertos que eles estão passando, eu não sei, Senhor, quais são os vales que eles estão enfrentando, mas nessa noite Deus entra com providência. Entra, Senhor, ó Pai, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, quebrando as algemas. Entra, Senhor, nos lares dos teus filhos nessa noite. Faz, Senhor, uma limpeza espiritual em cada casa, em cada lar, Senhor. Move as estruturas, Senhor, nessa noite. Entra nas causas impossíveis, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Jeová Rafá, Tu és o grande eu sou, Tu és o Adonai, o Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá. Por isso, Senhor, seja qual for a causa impossível dos teus filhos, da tua igreja, Senhor, seja processo na justiça, seja causa judicial, eu não sei, mas eu oro nessa noite, Senhor, que o Espírito Santo de Deus entre em cada causa, vai trabalhando, Senhor, vai, Senhor, tirando os impedimentos, vai tirando os entulhos, vai tirando os entroços, vai quebrando por terra todo o cadeado, todas as algemas, todas as amarras, vai, Senhor Jesus, entrando na vida financeira, vai repreendendo o mamon, vai repreendendo o devorador, o migrador, o gafanhoto, vai pondo por terra todo o laço de Satanás, toda mentira do diabo, todo laço, todo espírito de prostituição, de pombagira de Jezabel. Nós declaramos a falência nessa noite, os planos de Satanás, pois as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Jesus Cristo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa a tua igreja nessa noite, que eles saiam daqui de posse dessa palavra, que eles saiam daqui marchando, que eles passem por aquela porta. Nós já repreendemos o inimigo das nossas almas, que muitas das vezes quer roubar a semente da palavra que foi semeada, Senhor. Nós declaramos a falência, os planos de Satanás. Abençoa cada casal, cada família, jovem, adolescente, criança, as mulheres, os varões. Deus, em nome de Jesus, se tem alguém no nosso meio enfermo, nós oramos agora por cura. A tua palavra fala lá em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. O castigo que estava sobre nós foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados pelo sangue de Jesus. Cura a tua igreja, restaura a tua igreja, aviva a tua obra nesses corações, tira toda a frieza espiritual, tira todo o desânimo neste lugar, enche a tua igreja com o Espírito Santo, enche a tua igreja com a tua presença, enche eles, batiza eles com o fogo do Espírito Santo, renova as forças, tira o cansaço físico, mental e espiritual, toda a fadiga, todo o sono espiritual. Nós declaramos a falência nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e nós declaramos palavras de vida, vida eterna. Nós declaramos cura, nós declaramos restauração, nós declaramos restituição, nós declaramos coisas novas, o novo de Deus sobre a tua igreja. Sustenta a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Isaac em Gerar, ser com a tua igreja, Pai. Abençoa os teus filhos, ó Pai, que eles possam sair daqui nessa noite debaixo dessa palavra, e que eles possam firmar os passos deles no Senhor, e que os olhos deles estejam na eternidade com o Senhor, que eles não venham desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles permaneçam firmes, inabaláveis na tua presença. Eu te louvo por essa palavra, eu te louvo pela tua presença, eu te louvo porque os nossos pés estão na tua casa, e aqui é o melhor lugar. Nessa semana, Senhor, vem com resposta em orações feitas
feita neste lugar. Vem com direcionamento e discernimento espiritual. Revela o oculto e o profundo, Senhor. Não deixe nada no oculto, porque a tua palavra fala que nada fique oculto aos teus olhos. Por isso, Senhor, atende o clamor, as orações dos teus filhos, que eles saiam daqui abençoados, debaixo da bênção, da proteção, da direção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa noite tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com o Senhor, ou renovar a sua aliança com o Senhor, ou aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite, vem aqui na frente para a gente estar orando pela sua vida. Amém? Não tem? Todos já servem ao Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Fique com essa palavra. Aconteça o que acontecer, mas caminhe debaixo de uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso resolver tal situação. Me dá uma palavra, porque se você tem a palavra, ela vai te sustentar a tempo e fora de tempo. Se você tem uma palavra, ela vai te manter firme. Se você tem uma palavra, nada, nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.